Boa noite, amigos, amigas. É um prazer poder estar aqui e estar na sua casa para compartilhar a palavra de Deus. E quero começar essa noite com você, pedindo para você buscar sua Bíblia, pegar sua Bíblia, trazê-la bem pertinho de ti, porque nós vamos abri-la em vários momentos, vamos ler vários textos bíblicos juntos. E então, já que vamos ler a Bíblia, te convido agora a que você curve sua cabeça para que nós possamos orar pela mensagem da noite. Oremos. Querido Senhor, obrigada porque temos a Bíblia como nosso guia seguro e nesse momento queremos pedir o Teu Santo Espírito, que Ele fale ao nosso coração e nos ensine tudo o que precisamos aprender sobre Ti e o Teu grande amor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, então, fazem 7 semanas que nós estamos de quarentena. E elas vão se sucedendo e os dias passando. E como será que está a sua vida? A minha mudou muito nessas últimas 7 semanas. E a sua? Quem sabe mudança seja uma das palavras que mais possa trazer significado aos últimos dias que nós estamos vivendo, né? E quantas dessas mudanças será que você quis ou se alegrou? Eu acho que foi uma enxurrada de coisa que a gente precisou ir fazendo e se adaptando para que a nossa vida pudesse continuar acontecendo. Quantos compromissos, né, não foram cancelados, outros adiados? E foi assim que as mudanças entraram na nossa vida e, sem pedir licença, invadiram, né? Invadiram nossa vida, nossa casa, a nossa família, o trabalho e a rotina que muitas vezes estava bem organizadinha, bem resolvida ali, daqui um pouco precisou ser totalmente refeita. Ah, rotina! Quantos de nós nos sentimos seguros por ela e com ela, né? E eu quero te fazer lembrar que são 7 semanas de quarentena, mas nós estamos somente no mês de maio. Tem gente que acha que já viveu histórias para um ano de vida, né? É porque foram tantas notícias, mas é só mês de maio, queridos. E muitos de nós, alguns meses atrás, não muitos, estávamos pensando na nossa vida durante o ano de 2020 e fazendo planos para a nossa vida nesse ano e pensando quais eram os nossos compromissos conosco, com a nossa família, com Deus, o que nós faríamos nesse ano. Lembra dessa listinha? Tem gente que até esqueceu dela, né? Afinal, tantas mudanças, por que elas não poderiam mudar também? Mas eu quero te fazer lembrar delas. O que você deveria ser? Quais foram os compromissos pessoais que você assumiu para 2020? Quem sabe eu deveria mudar um pouquinho a pergunta. O que será que Deus sonha que você seja em 2020? Sabem, a Bíblia conta de muitos personagens bíblicos que Deus fez um resumo de quem eles eram. Todos os resumos de Deus contam do caráter dessas pessoas. Por exemplo, lá em Jó, a Bíblia fala que Deus diz que Jó era íntegro e reto. Fala do caráter de Jó. Em várias porções dos livros que contam sobre os reis de Israel, a Bíblia diz que Deus falava que Davi era um homem segundo o seu coração. E o que dizer então de João Batista? O próprio Jesus mencionou que não havia nascido ninguém maior de mulher do que João Batista. O próprio Jesus mencionou isso, que de todos nascidos de mulher ele era o maior. Olha, expressões maravilhosas sobre o caráter de Jó, de Davi, de João Batista. E se Deus tivesse que resumir a sua vida, o seu caráter, ou o meu caráter, como será que ele resumiria? Quem sabe você possa estar pensando assim, ixi, não quero nem saber, né? Porque é tanto pecado, tanta tentação que vem e eu não consigo segurar,
tanto pensamento torto. Então, acho que não quero saber, não, o que Deus pensa a meu respeito. Mas, queridos, a Bíblia conta o que Deus pensava a respeito desses personagens. E sabem, no meio de todas essas mudanças, vou voltar à rotina que eu falei antes. A vida desses personagens não foi nada rotineira. Elas tiveram mudanças abruptas. E em todo momento eles continuaram confiando no Senhor. Quem sabe isso nos sirva para lembrar que não há segurança na rotina. Muitos de nós acham que a gente vai construindo nossa vida, vai merecendo a vida, os confortos que temos, pequenos ou grandes, e então a gente acha que o que nos dá segurança é essa rotina, é o nosso status quo, é aquilo que a gente foi construindo por nós. Mas eu quero te lembrar, querido amigo, que o que traz segurança para a vida é o nosso Senhor. Só temos segurança em Deus nessa terra. E é por isso que, quem sabe, esses dias de quarentena vão nos ajudar tanto a lembrar disso. A lembrar disso. E sabe por que não há segurança na rotina, meus queridos? É por uma coisa muito simples, mas que a Bíblia nos ensina. E daqui um pouquinho nós vamos ler mais sobre isso. A Bíblia nos conta que nós estamos em um grande conflito. Não é uma guerra civil. No Brasil há paz civil. Mas a Bíblia conta que o planeta Terra está envolvido num grande conflito espiritual. E ela não só diz isso, como ela nomeia as duas forças que lutam: o bem e o mal. E sabem, além disso, ela ainda mostra qual é o plano do bem para a humanidade e qual é o plano do mal para a humanidade. Ela diz que Satanás, que é o adversário, veio para mentir, matar, destruir. Nossa, um verbo pior que o outro. Mas o nosso Senhor, o nosso Deus, além de nos criar, nos perdoa, nos salva, nos redime, nos quer abençoar. Olha só, duas propostas de vida totalmente antagônicas. E eu te pergunto, agora, bem sentado aí onde você está me ouvindo, qual delas você escolhe para você? É nesses momentos que a gente precisa pensar na nossa vida e decidir que projeto de vida eu quero. Pode ser que faça tempo que você não pense sobre isso, que você só está vivendo numa rotina muito diferente daquilo que você estava acostumado. Pode ser que seus horários estejam mais apertados do que antes, dependendo de como você está vivendo, os filhos e a escola e o trabalho em casa. Mas nós temos essas duas propostas. E eu te faço hoje um desafio, te convido a pensar naquilo que você quer para a sua vida. Sabem, Deus, desde o início na criação, Ele já nos mostrou. Ele já nos mostrou o que Ele gostaria para a nossa vida. E se você abrir sua Bíblia aí, em Gênesis 1, versículo 26 e 27, você vai ler como foi a criação do homem. E ali diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E no verso 27, criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Queridos, quando Deus nos cria e diz que é a sua imagem e semelhança, Ele está dizendo, não sei como, isso é um mistério, mas Ele está dizendo que Ele está nos dando algo da sua aparência para nós e do seu caráter para nós. Ele nos cria com o seu caráter. É incrível isso. Não me pergunte como um ser infinito, poderoso, maravilhoso, majestoso pode olhar para suas criaturas e dizer: eu quero que seja
a minha imagem e semelhança. Quem sabe vamos precisar estar no céu para entender tudo isso. Mas foi assim que Deus nos criou. É assim que a Bíblia conta. E eu acredito. Desde o início, o projeto de Deus para mim e para ti é um projeto de obras-primas. Desde o início. Mas desde o início também, que Satanás se apresentou nessa terra, o projeto para o homem é um projeto de um rascunho mal acabado. Enquanto Deus quer nos fazer seus filhos salvos, quer implantar em nós o seu caráter, Satanás quer o contrário. Quer nos destruir e usa de muitas mentiras para isso. Muito bem, vamos voltar à pergunta. O que será que Deus deseja e sonha que você e eu sejamos? Se lá no início Ele nos criou a sua imagem e semelhança, eu fico me perguntando, será que em 2020, a partir de agora, Ele gostaria que você o aceitasse na sua vida e que você fosse mais verdadeiro? Que você fosse mais decidido e persistente? Porque a Bíblia mesmo diz que ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida, a vitória é para aqueles que persistirem até o fim, meus queridos. Será que Ele fica querendo, sonhando que você deixe mágoas antigas para trás? Que você perdoe alguém? Quem sabe que você se perdoe? Ou será que você precisa vencer um vício antigo? Algo que há muito tempo é maior do que você não controla mais, que isso te controla. Mas se você entende que é tempo de voltar para Jesus, então está aí na sua tela um número de WhatsApp que você pode escrever, eu quero. Tempo de voltar para Jesus. Quem sabe de conhecer mais a vontade de Deus, se é isso. E se você já sentiu que é isso, então escreva ali que você quer conhecer mais a Deus, a Bíblia, que você precisa e quer um estudo bíblico. E se tudo isso faz parte da sua vida, eu quero lhe dizer, lhe dar a melhor das notícias. Há poder para aqueles que querem um caráter diferente, uma vida diferente. E o poder é do soberano do universo que está à nossa disposição. Vamos conferir isso na Bíblia? Por favor, abra sua Bíblia aí em Filipenses, capítulo 4. Filipenses 4, versículo 13. Você vai poder acompanhar na tela. Paulo falando à igreja em Filipos, traz um dos versículos mais conhecidos. E então a gente lê: tudo posso naquele que me fortalece. Essa é a minha versão, aí na tela está: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. É um amém estrondoso, porque nós podemos deixar mágoas, perdoar, nós podemos ter um outro tipo de caráter, vencer as tentações e os pecados. Mas você pode olhar para esse verso com fé e dizer um amém? E se entregar a esse Jesus que pode todas as coisas? Ou você pode olhar com dúvida e dizer, mas não, deve ter dado tudo certo na vida de Paulo. Porque é impossível que alguém possa exclamar isso, possa dizer, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Deve ter dado tudo certo na vida de Paulo. E eu quero então fazer um sobrevoo aqui em outros textos, nessa mesma página da Bíblia, para que nós possamos entender a experiência de Paulo. E eu te convido a ler então o versículo anterior, Filipenses 4, 12. E você vai poder acompanhar na tela também. Olha só o que diz aí. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Ora, a vida de Paulo, apesar de ter sido um grande evangelista, pregador, fundador de igrejas, espalhou a mensagem de Jesus por todo o mundo conhecido da época, tinha as suas aventuras.
e ele saía fugido de uma cidade, e era açoitado, e era preso. E ele diz que honrado ou humilhado, com fartura ou em necessidade. Ele tinha experiência em tudo isso. Currículo grande, hein? Todas as coisas ele podia em Jesus. E você pode estar se perguntando, mas como Paulo conseguia isso? Mesmo humilhado ou honrado, como ele conseguia? Mesmo com fome ou com fartura, como podia? E então eu te convido a ler uns versículos acima ainda. Filipenses 4, versículo 6. E lá, você vai acompanhar também na sua tela, diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. Ah, meus amigos, Paulo sabia que ele não precisava estar ansioso, inquieto, se ele estava honrado ou humilhado, se tinha o que comer ou não tinha. Porque ele tinha oração, ele colocava todos os seus pedidos aos pés do Senhor e esperava no Senhor. Esperava no Senhor. E ele sabia que ali o Senhor iria cuidar dele e iria responder a tudo. Não estejais ansiosos. Será que está falando para mim e para ti nessa noite? E então a Bíblia faz uma outra pergunta. Depois de ler tudo isso aqui em Filipenses, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se nós decidirmos estar com o Senhor, nos entregar a Ele para que Ele possa fazer a sua obra em nós, cuidar do nosso caráter, moldar o nosso caráter, transformá-lo para ter a imagem e semelhança dEle, quem será contra nós? Quem pode contra o poder de Deus? Não há ninguém. Não há ninguém. E sabem, eu gosto de pensar nisso assim, como Deus nos moldando, Deus nos esculpindo, Ele sendo o grande mestre e nós obras-primas em suas mãos, ainda inacabadas. Mas Ele continua esculpindo, continua moldando enquanto nós assim permitirmos. Sabem, nesse momento eu quero contar para vocês uma história de um outro grande escultor, um escultor renascentista. Você já deve ter ouvido falar da escultura de Davi de Michelangelo. Já não ouviu? Você vai vê-la aí na tela. Aí está ela. É uma escultura enorme, de 5,17 metros de altura. Pesa mais de 5 toneladas. A próxima imagem que a gente vai te mostrar, mostra uma restauradora perto de Davi de Michelangelo, para a gente ter uma ideia do quanto essa estátua é grandiosa. Ela é enorme, perto de uma pessoa. Hoje essa estátua está exposta na Academia de Belas Artes de Florença. E sabem, essa estátua foi esculpida num enorme bloco de mármore de... E essa estátua tem uma história muito interessante, que eu vou contar agora. Era o ano de 1504. Em 1504, a estátua de Davi de Michelangelo foi inaugurada. Mas ela ficou por mais de 25 anos sendo esculpida. E você pode perguntar, mas Michelangelo passou 25 anos esculpindo Davi? E o Davi aqui é o Davi, personagem bíblico. E eu digo para vocês, não, ele não passou 25 anos. Dizem os historiadores que ele trabalhou de um ano e meio a 2 anos nessa estátua. Antes disso, 2 outros grandes escultores renascentistas foram contratados pela família Médici para fazerem essa escultura. O primeiro foi Duccio, mas ele não assinou a estátua, porque assim como ele começou, ele já não acabou a obra, mal começou a obra, ele já pediu para parar. E assim aquele grande pedaço de mármore de Carrara ficou por muitos anos colocado de lado. Ninguém trabalhou na escultura. Depois de muitos anos, outro escultor famoso foi contratado, Rossellino. E Rossellino também não acabou a escultura. Mal começou. E então,
eles apelidaram, os dois escultores apelidaram aquele grande bloco de mármore de Carrara como o Gigante. 2 grandes escultores não conseguiram esculpir o Davi. E então, aos 26 anos de idade, Michelangelo assume a obra. Ele havia acabado de entregar a Pietà. Pietà foi uma das suas primeiras obras-primas, né? É Maria segurando Jesus logo depois de ser tirado da cruz. Hoje ela está exposta no museu, na Basílica de São Pedro, no Vaticano. Mas ele assume, então, aquele bloco, o Gigante. E ele trabalha 1 ano e 6 meses a 2 anos ali. E ele trabalha sozinho, ele não quer ajuda de ninguém. Porque era uma escultura para ser um presente para a cidade de Florença. Assim, quando ele ficava muito cansado, ele dormia aos pés da estátua. Quando ele acordava, ele continuava trabalhando. E assim ele se dedicou, por todos aqueles meses, a esculpir a estátua. Passou muito tempo ali. E quando a estátua foi inaugurada em 1504, alguém perguntou: Davi, 2 outros passaram e não terminaram. Você terminou e está linda. E essa estátua foi muito aclamada porque todos os outros renascentistas retratavam Davi quando ele tinha terminado de matar Golias. Alguns, inclusive, mostram ele segurando a cabeça de Golias. Mas Michelangelo retratou Davi indo para encontrar-se com Golias, com uma pedra na mão e a funda na outra mão. E então perguntaram: como você conseguiu, já que 2 outros desistiram? E Davi responde, e Michelangelo, aliás, responde: é fácil, é só lapidar o que não parece com Davi. Um grande mestre falando da sua escultura. É só lapidar o que não parece com Davi. Esse é um grande mestre, um talento que passou entre nós, humano. Mas agora imagine Deus olhando para mim e para você, para a minha vida e para a sua vida. Ele que é dono de tudo, que tem todo o poder, que tem todo o conhecimento, ele deve pensar a mesma coisa a nosso respeito. É fácil. É só lapidar o que não aparece com a Fabiana que eu sonho, salva, perfeita. É só lapidar com o que não parece com você. Um cristão entregue nas mãos do Senhor. Mas você pode estar pensando: é fácil falar dos outros, né? Quero ver como é que isso serve para a minha vida. Então, gostaria de te pedir para você abrir sua Bíblia de novo aí, em 1 Pedro. 1 Pedro 2, versículo 5. E lá Pedro nos faz lembrar de algo. Também vós mesmos, diz ele, sois pedras vivas, edificados na casa espiritual. Olha só, Pedro aqui está nos comparando com pedras vivas. Pedras vivas. E no próximo versículo, o 9, diz assim, que você também pode ler aí na sua tela. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Meu amigo e minha amiga, de novo Deus está revelando qual é o projeto, o plano, o sonho dele para a tua vida. É nos eleger, é nos transformar em sacerdotes reais. É nos escolher para ser dele, filhos amados, queridos, salvos por ele. E o que você decide hoje? Decide se entregar? Decide estar com sua vida completamente nas mãos do Senhor? E você pode pensar: não, mas será que Deus conhece minha vida? Será que com a minha vida tem jeito? Será? E eu quero terminar contando para você uma experiência, mostrando, relembrando a vida desse discípulo aqui que a gente acabou de ler. A gente acabou de ler 1 Pedro. Né? É uma das cartas
do apóstolo Pedro para os cristãos. Mas vamos relembrar como foi a vida e a história de Pedro? Pedro tem uma ficha corrida bem grande. Vamos lá? Quando Jesus começa seu ministério, ele vai chamando alguns para serem discípulos. E lá estava Pedro pescando. Ele tinha barcos, ele tinha sócios. E essa era a vida dele, entre o mar, as redes, peixes, barcos. Mas quando Pedro ouve falar que existe um rabi, um mestre na cidade, ele deixa tudo. E ele ainda ouve dizer que Jesus comentou que a proposta é ser pescadores de homens. E realmente ele larga o barco, as redes e os peixes. E vai e começa a seguir Jesus. Mas durante os 3 anos e meio, a gente descobre que Pedro era muito apressado, muito inconstante e precipitado. Esse mesmo Pedro que agora a gente leu, não foi assim que ele começou, não. Ele primeiro falava, depois ele pensava, ele primeiro agia. E a lista corrida de BOs do Pedro, né? De gafes de Pedro é imensa. Eu só quero lembrar algumas para a gente pensar em que tipo de caráter Pedro tinha quando começou a seguir Jesus. E os discípulos estavam no mar, à noite, no barco, e Jesus vinha sobre as águas. Pedro reconhece, e lá vem a coragem todinha de Pedro, e ele diz: Senhor, eu quero andar contigo pelas águas. E Pedro falou e foi ao encontro de Jesus, pula do barco, vai para dentro da água. E tão logo como a coragem apareceu, ela desapareceu. E a Bíblia diz que tendo medo, ele afundou. Mas Jesus estava ali para salvá-lo. Jesus o trouxe de volta à tona. E na transfiguração, você lembra disso? Jesus sobe ao monte, chama os discípulos, alguns, e ali eles veem a glória dos céus no Filho, e eles veem Elias e Moisés, e Pedro, não conseguindo se aguentar muito ali, já chega com uma proposta para Jesus. Jesus, quem sabe eles vão querer passar a noite aqui, vamos construir algumas tendas, algumas cabanas, para abrigar Moisés e Elias e o Senhor. Ah, Pedro. E no Getsêmani? Não, antes disso, na ceia. Você vai pensar assim, não, antes da ceia vai dar certo. Antes da ceia, Pedro já está feliz, já está convertido. Mas na ceia, quando Jesus vem para lavar os pés, Pedro diz, não, Senhor, os meus pés não. E daí quando Jesus diz, não, se eu não te lavar os pés, não tens parte comigo. Daí Pedro diz, então lava o corpo inteiro, Senhor. Viu como ele não pensava antes de falar? E no Getsêmani, Jesus os convida para orar. Jesus está indo, sabendo que iria ser preso, os convida para orar. Mas Pedro dorme. E logo depois, quando a turba vem para prender Jesus, Pedro acerta a orelha do servo do sumo sacerdote. É claro que Pedro não estava mirando a orelha. Mas sem oração, a única reação era a violência. E nós sabemos que depois Pedro segue Jesus de longe durante o julgamento e finalmente o nega. Mas em João, depois da ressurreição, nós temos Jesus continuando a amar Pedro e a esculpir Pedro. Em João 20, em João 21, nós temos Jesus perguntando para Pedro, Pedro, tu me amas? Pedro respondendo que sim. E João dizendo, então apacenta as minhas ovelhas. E Jesus pergunta a segunda e a terceira vez. Há muitas explicações para isso, mas eu quero te dizer que ali Jesus estava moldando Pedro. Ali Jesus estava esculpindo Pedro. Ali Jesus estava dando tempo para Pedro pensar antes de responder e se comprometer fielmente com o Senhor. Ah, queridos, Pedro foi esculpido. Ele deixou que o Senhor o transformasse numa obra-prima. De rascunho para obra-prima.
nas mãos do Senhor Jesus. E você? Quer entregar sua vida? Quer entregar suas fragilidades? Quer deixar de lado, quer que o Senhor seja teu Deus, teu amigo, teu Salvador? Se é isso que você quer, eu te proponho a deixar de lado um pouco esse mundo e as coisas da quarentena. E lembrar que nós temos esperança em Jesus, um céu a ganhar. E é por isso que enquanto nós vamos ouvir um hino cantado pela Carolina, eu te convido a se entregar para Jesus e deixar que Ele molde a sua vida, que Ele seja mestre e que Ele possa te fazer obra-prima dEle. Por tantos lugares eu passei e dos teus milagres ouvi dizer, até que um dia te encontrei, em tua presença descansei, meus sonhos queria alcançar, você me deu força pra lutar. Enquanto as pessoas não acreditavam, você viu o melhor que havia em mim. Entrego a ti a minha vida, Senhor. Entrego a ti tudo que sou. Como viver sem teu meu ser e faz de mim um vaso novo, quebra e molda meu interior, dá-me um novo coração, sei que tens o melhor pra mim. Eu te agradeço, meu Senhor, por tua bondade e teu favor, ao entregar Jesus na cruz, pra morrer em meu lugar, num mundo carente de amor, onde existe luta e dor. Eu quero ser a tua voz, levando paz aos corações. Entrego a ti a minha vida, Senhor.
você hoje decide entregar-se, lembre-se de colocar aí no WhatsApp. Você quer, eu quero conhecer Jesus, quero me entregar. Querido, o Senhor te espera. Ele está de braços abertos. Assim como Ele mudou o caráter de Pedro, assim como Pedro foi um vaso de honra nas mãos do Senhor, assim Ele também quer que nós sejamos. Eu te convido nesse momento a orarmos para encerrar esta mensagem, mas principalmente para colocar a sua vida nas mãos do Senhor. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, muito obrigada porque o Teu poder e o Teu amor nos tem como Teu foco, Pai. Obrigada porque nós sentimos o Teu amor em nossa vida. Obrigada porque nós sentimos o Teu poder, porque nós somos amados por Ti, porque o Senhor nos quer fazer filhos Teus, Pai. Senhor, nós não queremos ter nada a ver com esse mundo, com os projetos do mal, mas nós queremos ter tudo a ver, Senhor, com o céu que o Senhor está preparando, com a salvação que o Senhor nos dá através de Jesus Cristo. Por isso eu te peço, Senhor, que nesse momento o Senhor possa estar com cada um que está ouvindo esta mensagem, que o Senhor possa abençoar a vida, e que o Senhor possa nos dar coragem para entregar nossa vida a Ti. Senhor, nos dá um novo coração, que possamos deixar velhos hábitos, pecados, velhas histórias e dores para trás, e que o Senhor possa nos dar uma vida feliz ao Teu lado. Nos salva, Senhor, para o Teu reino. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor.